E, neste momento, nós vamos passar a palavra ao doutor Rodrigo para também proferir a sua fala e esperamos que todos realmente possam lembrar desse dia, que é um dia muito importante e vai trazer realmente os benefícios que nós precisamos e estamos buscando, todos nós. Muito obrigada, doutora, e eu passo a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes, aquelas que nos assistem também via YouTube. Queria começar cumprimentando a desembargadora Maria Aparecida e, na pessoa dela, cumprimentar todos os magistrados, magistradas, colaboradores do TJ, agradecer ao Tiago o convite por representar os homens aqui na mesa. Acho que é bastante importante também a gente trazer essa perspectiva e demonstrar que nós, homens, também importamos e muito com esse tema. E é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, a experiência e mais a parte prática, melhor dizendo, da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais em relação a esses temas. Eu tinha certeza que as minhas colegas, e a quem cumprimento também, a Renata, minha colega da CGU, e a Letícia, minha recém-colega do CONAS, Conselho Nacional de Controle Interno, iriam já fazer esse aparato, esse histórico e normativo e teórico muito bem feito. Então, eu optei por trazer realmente casos práticos, aquilo que a gente tem tentado atacar na CGE. Muitos devem ter percebido que temos 3 controladorias, e o que esses temas têm a ver com controle interno, 3 controladorias de controle interno. Tudo, basicamente tem tudo a ver, embora alguns não concordem, porque tudo que é relevante para a sociedade e que venha do poder público, a controladoria tem que estar atuando. E esse é um tema muito importante para todos nós, sociedade. Então, falar de integridade nem se fala, porque isso já tem mais tempo falando nisso, mas também, nos últimos anos, falar de programas de integridade, seja no setor público, a quem a gente representa, ou no setor privado, sem falar de diversidade, equidade, você está sem uma perna importante, de como um pilar, um eixo importante de qualquer programa. Então, faz todo sentido o controle interno se debruçar sobre esses aspectos. Bom, vamos lá. Acerta. Só como uma apresentação institucional, só trazendo aqui um pouco da CGE Minas, não foge muito do que é a CGU e o que é a CGE Paraná, com a diferença que lá a ouvidoria, essa macrofunção, como nós chamamos, está num outro órgão autônomo. Então, a CGE ligado diretamente ao governador, status de secretaria, mas também temos a Ouvidoria Geral do Estado da mesma forma. De resto, tudo igual, como vocês já estão acostumados. E a gente acredita que a gente faz mais do que auditoria, fomentar a transparência, processo administrativo disciplinar, combate à corrupção. A gente acredita muito nesse propósito de ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor. A gente ficou quase um ano para construir isso, para nos enxergar em relação a isso. Isso nos dá muito orgulho e motivação para trabalhar. A gente lançou a nossa segunda versão do programa de integridade. Minas Gerais foi o primeiro estado que teve um normativo, lá em 2017 ainda, um normativo relacionado a planos de integridade, até mesmo antes da União, que foi em novembro de 2017. Em maio de 2017, Minas Gerais lançou o seu Plano Mineiro de Promoção da Integridade, mas em maio de 2022, dada a importância e relevância do tema, a gente alçou, e aí foi o primeiro estado também a alçar isso, a uma política de estado. Então, hoje, é a Política Mineira de Promoção da Integridade, que é o que eu chamo de guarda-chuva para todas as ações que a gente tem feito, e aqui, obviamente, eu pensei algumas poucas e relacionadas ao tema de hoje, mas para aqueles que tiverem interesse em conhecer mais, o site é pmpi.mg.gov.br, tem tudo que a gente faz, a gente coloca lá. E dentro disso, claro, a gente tinha que olhar para dentro da CGE, que vai ser o meu enfoque aqui hoje, para a gente falar de integridade. Então, o nosso primeiro programa, ainda lá em 2018, tinha 58 ações, o que é muito, não indico isso para ninguém, a gente foi aprendendo realmente. E este ano a gente lançou a nossa segunda versão,
do programa de integridade, 15 ações, sendo que 2 delas a gente já quis deixar explícito tudo aquilo que a gente tem feito em relação a esse nosso tema de hoje. Então, a ação 3 e a ação 8, né, implementar um programa permanente de diversidade, inclusão e acolhimento humano no ambiente de trabalho e implementar políticas de prevenção de formas de discriminação no ambiente de trabalho e aos assédios moral e sexual. Isso, então, agora está explicitado no nosso programa. Como vocês vão ver, as ações que eu vou trazer aqui são antes mesmo da publicação desse programa, então a gente já vinha fazendo, mas a gente achou que a gente precisava deixar mais claro ainda, né, já que esse documento é um documento que acaba consolidando tudo aquilo que a gente faz em relação à integridade no órgão. Tá? Dentro dessa já primeira ação, né, essa ação 3 que eu acabei de falar para vocês, a gente já institucionalizou o Comitê de Diversidade, Desenvolvimento Humano e Profissional. Esse comitê para a gente é bastante importante, porque além de tratar de todos esses temas, a gente também tenta cuidar de algo que está, infelizmente, cada vez mais presente nas organizações, independente do poder, independente da esfera, que é a questão da saúde mental. Isso nos é muito caro. Não apenas na CGE, mas em Minas Gerais, e com uma institucionalização de um comitê como esse, a gente consegue pensar melhores ações para acolher, para entender, né, naquele momento em que um servidor ele não está fazendo hora, né, ele não está negligenciando alguma ação, ele está mal, ele está precisando realmente de ajuda. Né? Então, a gente consegue identificar, né, recentemente, uma servidora que performava, como a gente diz, né, muito bem desde que entrou no concurso público, né, passou a não entregar. E isso porque não estava bem. Né? E isso a gente tem que ter essa noção. Quanto mais próximo, mais proximidade, quanto mais ações a gente tem relacionadas a isso, a gente consegue dar o remédio mais rapidamente e resgatar mesmo aquele servidor, aquela servidora. Uma outra ação que a gente fez, essa foi ano passado, todo maio a gente tem uma Semana Mineira, um evento, né, que já está indo para a 4ª edição, chama Semana Mineira de Controle Interno. Já convido a todos para nos prestigiarem presencialmente ou virtualmente ano que vem. E ano passado a gente fez um desafio, esse desafio 8M, junto com a Casa Elza de Belo Horizonte, né? E a gente, um dos premiados, né, foi justamente uma questão de dados abertos relacionados a crimes contra a mulher. Tá? Foi um programa feito pela própria Secretaria de Saúde, pegando dados não apenas da Secretaria de Saúde, mas também dados da Polícia Civil. E esse painel, esse BI, né, consultei até ontem para ver se estava tudo certinho, continua funcionando bem, e ele nos dá a possibilidade da gente endereçar melhor as respostas relacionadas, né, a crimes contra a mulher. Então, pelo painel a gente sabe onde acontece mais, a faixa etária que acontece mais, dentre diversos outros aspectos. Então, une, né, essa questão ali de integridade de forma geral, mas também em relação à transparência, o que também nos é muito caro, é um outro ponto que a gente fomenta muito. A gente acredita bastante em comunicação, né, e aí eu queria parabenizar aqui vocês do Tribunal de Justiça do Paraná. Ficou excelente a campanha, até estava falando com alguém, depois quero ir ali embaixo filmar aquelas faixas, né, que vocês fizeram, aqueles banners que vocês colocaram ali, e não há que se falar em promoção de integridade, mudança de cultura, que na verdade é o que a gente está tentando fazer, sem uma boa comunicação. Então, a gente lançou ainda na pandemia, no período de pandemia, a gente lançou o Pode Falar, que é o podcast da CGE. Agora, recentemente, ele foi descontinuado, porque a gente tem outras ações, mas tem no Spotify, nessas redes de Deezer, todos esses aplicativos, a gente tem quase 50 episódios, e diversos deles trataram dessa nossa temática, que eu trouxe apenas um ali para vocês saberem, mas a gente tratou bastante desse cuidado e dessas outras áreas temáticas também da própria CGE. Minas Gerais tem, desde 2021, um sistema de avaliação e monitoramento de políticas públicas. A CGE faz parte dele, junto com a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão, e a Fundação João Pinheiro, né, que é a nossa escola de governo lá em Minas, que é bastante reconhecida. E no caso da CGE, nos cabe trabalhar, avaliar
políticas públicas, pelo menos duas políticas públicas por ano, né? E uma delas, dessa avaliação que a gente chama de avaliação executiva, foi justamente, né, uma política da Secretaria de Desenvolvimento Social, política de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, e com esse relatório, né, de monitoramento, a gente consegue também endereçar aqueles problemas, né? Não adianta, né, a gente criar uma política que no desenho faz sentido se na prática isso não estiver sendo bem implementado. Então, essa avaliação que é feita pela CGE, nesse caso, permite, né, ou permitiu melhorias nessa própria política, que é também muito relevante para todos nós. Em relação a assédio, né, assédio sexual e moral, a Ariana já falou super bem em relação a isso. Lá também a gente tem um decreto que nos determina que anualmente a gente tem que fazer uma semana de conscientização, que é todo março. Isso é tripartite em relação à responsabilidade lá em Minas, então tem a CGE, a OGE, né, como eu falei, a Ouvidoria Geral, e a CEPLAG, cada um na sua, né, então todas as denúncias chegam na própria Ouvidoria Geral, né, tem toda a CEPLAG sendo o órgão central de recursos humanos, então tem toda uma parte de responsabilidade em termos de acolhimento, dentre outros, e a apuração das denúncias, né, que nos cabe em relação à controladoria. A gente, desde 2022, a gente desenvolve um trabalho específico focado em assédio sexual contra crianças, tá, nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Esse trabalho virou referência nacional, a gente tem implementado, inclusive, no COSUD, né, que é o Consórcio Sul-Sudeste também, com cartilhas, com acompanhamentos e com ritos mais céleres. Então, quando chega uma denúncia de assédio sexual em escola, o rito é totalmente diferenciado para que a gente dê uma resposta o mais rápido possível, em relação a isso, né? Porque aqui vocês demitem também, chega para vocês, né? E assim, infelizmente, quando a gente vai ler, né, um processo disso, a gente vê que, por mais que a gente esteja sendo célere, a gente tem que ser ainda mais célere, né? Porque sem palavras mesmo, né? O que a gente vê que algum aluno ou alguma aluna acaba tendo que passar. Imagina esses alunos ainda convivendo com o professor durante 6 meses, né? 1 ano, até isso ser apurado. Então, isso nos também muito caro, e a gente tem uma resolução junto com a educação que nos garante essa celeridade, desde a denúncia até, possivelmente, né, quando comprovado, claro, a demissão. Então, isso também é um dos pontos, né, que a gente tem evoluído em relação a assédio sexual e moral. Desde 2022 ou 2023, se não me engano, já é o maior número de denúncias, né, quando a gente estratifica as denúncias, né, em si, já é assédio moral e sexual. Se a gente juntar, já passou, inclusive, né, corrupção, fraudes, etc., que eram outros segmentos que também tinham muitas denúncias. Bom, obviamente não quero, né, cansá-los, então eu pincelei algumas ações que a gente tem feito, mas, novamente, tem no site da CGE, nas redes sociais e no site da PMPI, tem diversas ações que a gente tem feito em relação a isso. E aqui eu tomei a liberdade também, até, né, no final do ano passado, eu era presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, né, fui presidente na gestão 2022-2023, e a gente avançou muito em relação a isso, né, não sei quais de vocês acompanham as redes sociais, os eventos do CONAS, e isso continua, né, uma pegada que continua forte nessa nova gestão do CONAS, mas aqui quis trazer algumas ações que também fazem sentido, ou podem fazer sentido, né. A primeira delas, que começou, inclusive, até no final da gestão anterior à minha, dando os créditos necessários aí, que é um site mesmo, um hot site, Mulheres no Controle. Quem aqui das mulheres, principalmente, já viu esse site? Ainda bem que você levantou a mão, Letícia. Então, pessoal, eu convido, né, são poucas, eu convido todas as mulheres a se inscreverem, né, uma plataforma que dá, né, essa possibilidade das mulheres que trabalham, seja no controle social, externo, interno, qualquer área dessas que nos toca, fazer esse cadastro, e isso tem sido bastante utilizado para a gente em uma outra ação que depois eu vou falar, tá? Então, fica esse convite.
Aí já na minha gestão, a gente lançou o livro Mulheres no Controle, é um livro com artigos científicos, né, escritos só por mulheres, né, com uma banca que analisou todos os 15 artigos que acabaram ficando aí, foram diversas inscrições, então só mulheres como autoras, e um livro que tem dado uma repercussão bem interessante, não apenas por ser mulheres, mas porque os trabalhos ali, né, são muito importantes e relevantes nessa nossa área de controle. Então, é um livro que teve uma aceitação muito legal. Também o webinar Mulheres no Controle, também fácil de acessar aí pelo QR Code. Fizemos ainda em 2022, eu lembro que foi feito a gente fez um evento apoiado pelo CONAS, mas lá no Mato Grosso do Sul, em que eu era o único, e eu só fui convidado porque eu era presidente do CONAS, o resto eram todas mulheres, né, sejam mediadoras, sejam panelistas, etc. Então, também, né, com um marco foi bastante importante. Temos lá no site do CONAS, né, entrevista com diversos especialistas, né, aqui eu trouxe a Ana Marinho, que é essa entrevista mais recente, mas tem diversas outras também nessa temática, né, e é uma ação rotineira que a gente faz. Palestras sobre o tema, aqueles que acompanham o CONASEM devem ter visto, já que já é o terceiro encontro nacional, a gente faz o encontro nacional todo mês de setembro, né, e desde a minha gestão, do encontro nacional, né, de 2022, e continuando agora com a gestão do Edmar Camata, a gente tem levado essa pauta nesses 2 dias de encontro nacional. Aqui foi a primeira que a gente levou lá em 2022, né, uma promotora da Bahia, excelente palestra também falando, né, de racismo, gênero, etc. E ação coletiva Mulheres no Controle, tá? É um estudo que está sendo ali 30 mulheres discutindo, né, integridade de gênero. Foi feita, inclusive, uma missão internacional recentemente pelo CONAS, eles foram na Espanha e África do Sul, esses 2 países, estudar o que tem sido feito, né, boas práticas relacionadas ao tema, para que isso seja incorporado também naquilo que faz sentido, claro, dentro das nossas controladorias, dentro do controle interno brasileiro. Bom, de forma bem geral, né, e para não cansá-los e também para manter o meu tempo, era essa a minha fala, trazer algo mais prático, algo que a gente tem tentado realmente implementar muito, né, a gente se espelha, claro, na CGU, em outras controladorias. A gente tem uma questão que eu acho que isso não deixa de ser integridade, né, a gente troca muitas boas práticas, e o CONAS é muito interessante nessa parte. O COSUD, começando agora também, Sul-Sudeste, também traz esse benefício, né, e a gente não precisa inventar a roda. Então, né, diversas ações dessas nossas a gente pegou de outros lugares, vimos que fazia sentido em outros lugares, outros estados, municípios nos visitam, né, e aprimoram ações que a gente faz, e eu acho que dessa forma a gente consegue dar uma celeridade maior num tema que não pode esperar, né, em relação à diversidade, equidade, etc. Quem quiser acompanhar um pouco mais, né, os nossos trabalhos, estão aqui as redes sociais da CGE. E só um ponto aí como homem que eu vou ter que complementar, não é ir de encontro ao que a Letícia falando, mas complementar. Pai também gosta de ir em reuniões de filho, né? Eu tenho aqui vários homens fazendo assim, né? Eu sei que eu falo por mim e vários. Pai gosta de acompanhar o trabalho dos filhos, né? Então, especificamente nesse ponto, vão melhorar para toda a sociedade e não só para as mulheres, que eu tenho certeza que a gente também fica chateado quando perde, né, uma festinha na escola, um trabalho sendo realizado. Mas, claro, uma brincadeira. Parabéns novamente ao Tribunal de Justiça pelo evento, pelo programa de integridade que tem sido implementado aqui, e me coloco à disposição, não só eu, mas a própria CGE Minas, se a gente puder ajudar. Obrigado.